Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É o YouTube, hein? Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia referente à sexta-feira, 7 de novembro de 2025, 31ª semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com os óculos e o lenço. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 14 ao 21. Irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer de eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado verão aqueles que não tinham ouvido falar dele e compreenderão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 97 na Bíblia Vulgata, ou 98 na de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 2º B. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 16, versículos do 1º ao 8º. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente, que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barras de óleo. Aliás, 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu? Quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais dos catedráticos, dos exegetas, sobre o Evangelho. Olha, o Evangelho nos traz uma parábola que contém alguns paradoxos. A do administrador previdente. Mesmo diante de um mau exemplo, algo de certo modo comum em nosso tempo, podem-se aprender coisas valiosas. A mensagem principal da parábola está no fato de que o administrador, para ganhar o reconhecimento e as boas graças daqueles que deviam ao seu senhor, alivia-lhes as dívidas. Esse administrador fez amigos com o dinheiro que injustamente aufere de seu patrão. No entanto, Jesus não elogiou a desonestidade, mas a esperteza. Os cristãos devem ser espertos e usar os seus dons sem timidez para o bem e para a verdade. Esperteza no bom sentido e não desonestidade. Vamos agora saber um pouquinho mais sobre este Evangelho de São Lucas, muito interessante, capítulo 16, versículos do 1º ao 8º, no livro Palavra e Vida. Jesus nos sugere a partilha dos bens que possuímos com aqueles dos nossos irmãos que precisam e não os acumular egoisticamente. Por instinto, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. A reflexão aqui está assim. Por instinto não queremos que ninguém toque no que é nosso, e se alguém não nos devolver o que lhe emprestamos, passamos a considerá-lo como se fosse um inimigo. O conselho que nosso mestre nos dá é o do desprendimento das coisas terrenas, pois nada levaremos conosco quando morrermos. Aqui não está muito de acordo com este Evangelho, não. Vamos passar para outro livro, O Dia a Dia com o Evangelho, que vai nos trazer a explicação de Lucas 16, versículos do 1º ao 8º. Um administrador desonesto, que age com esperteza, sua desonestidade está no fato de esbanjar os bens do patrão, atitude de injustiça, e não propriamente na redução das dívidas. Tratava-se de uma comissão que lhe cabia por direito, e que ele poderia usar como bem entendia. O que se elogia, em todo caso, não é a desonestidade, sempre abominável. O que se quer destacar é a sagacidade do administrador em vista de não ficar na rua quando fosse despedido. Jesus adverte que os maus filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Uma parábola chocante, capaz de mexer com o brio de todo cristão. Dado que somos filhos da luz, precisamos administrar o tempo e os bens deste mundo na justa medida, conforme os valores do reino. Agora vamos aos santos do dia. Santo do dia 7 de novembro. É São Willibrord, bispo, nasceu em 658 em Nortúmbria, norte da Grã-Bretanha, hoje Inglaterra. Herdou de São Wilfrido
os dois ideais de sua vida, a fidelidade à cátedra de Pedro e o ardor missionário. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São Willibrordo nasceu em Nortúmbria, Alemanha. Nortúmbria era o norte da Grã-Bretanha na época, mas é Alemanha agora, né? 658. Bem, aquele território já foi junto, né? Depois houve separação. Ele foi enviado pelo pai como oblato. Oblato é um leigo que se oferece para servir numa ordem religiosa. Isso foi aos 5 anos de idade, hein, para o mosteiro de York, na Inglaterra. Crescido, dedicou-se ao estado monástico. Foi para a Irlanda a fim de aperfeiçoar sua cultura teológica sob orientação do abade Egberto. Após 9 anos de estudos, foi ordenado sacerdote. No ano 690 foi enviado como missionário com 11 companheiros para a Frísia, a fim de evangelizar os bárbaros que viviam na Holanda. Escolhido pelo rei Franco Pepino, foi-lhe confiado para o apostolado a região ao leste, onde viviam povos hostis ao evangelho, que viviam em frequentes revoltas. Realizou uma viagem para Roma, após sua experiência de apostolado, com o intuito de receber o apoio do Papa Sérgio I, que muito o animou e o presenteou com as relíquias de santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Voltou para Roma alguns anos mais tarde a fim de relatar ao Papa seus sucessos, suas dificuldades e seus planos. O Papa decidiu torná-lo bispo, acrescentando-lhe um nome latino, Clemente. Willibrordo foi fundador de sedes episcopais e mosteiros. Em seu árduo apostolado, fundou sua primeira sede episcopal em Utrecht, conquistando a catedral e dedicando-se ao Santíssimo Redentor. Fez progressos na conversão da Frísia e em seguida na Dinamarca e na região da Turíngia. Com a morte do rei Pepino, seu protetor, o duque Ratbodo reconquistou parte do território que havia perdido na Frísia, obrigando Willibrordo a se afastar da região, ficando retirado perto de Treves, onde anteriormente havia fundado um mosteiro. Retornou para a Frísia tempos depois, após a morte de Ratbodo, e ajudou São Bonifácio por alguns anos no apostolado da Alemanha, conseguindo consolidar a evangelização entre os povos do norte da Europa. Descrito por muitos biógrafos como de pequena estatura, Willibrordo foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo um grande organizador com destacado senso de comando. Já cansado pela idade e pelo trabalho, foi para o mosteiro de Ertenar, onde faleceu no dia 7 de novembro de 739. Santo do dia 7 de novembro, São Lázaro, que morreu em 1054. Não é o Lázaro do Novo Testamento da Bíblia, hein? É outro Lázaro que morreu em 1054. Foi um estilita. Viveu durante muitos anos sobre uma coluna, carregado de cadeias de ferro e alimentando-se de pão e água. Santos do dia 7 de novembro, São Jacinto Castanheda e São Vicente Lequanglien. Foram sacerdotes e mártires. Morreram em 1773. Foram dominicanos martirizados em missão no Vietnã, país da Ásia, continente que muito hostilizou os cristãos, hein? Santo do dia 7 de novembro, São Pedro Vu Guosheng, mártir, morreu em 1814. Ao tomar contato com os missionários, abraçou a fé, abandonou sua profissão de estalajadeiro e tornou-se catequista, recusando-se a apostatar, ou seja, abandonar o cristianismo. Foi o primeiro mártir chinês da perseguição imperial. Outro país da Ásia que perseguiu cristãos foi a China. Santo do dia 7 de novembro, São Vicente Grossi, sacerdote, morreu em 1917. Fundou em Cremona, na Itália, o Instituto das Filhas do Oratório. De acordo com o site Mission, Vicente Grossi nasceu na província de Cremona, na Itália, em 9 de março de 1845, penúltimo dos 10 filhos de Baldassare Grossi e Maddalena Capellini, proprietários de um moinho. Cultivando o desejo de se assemelhar a seu irmão Giuseppe,
que frequentava o seminário diocesano, manifestou seu desejo de se tornar sacerdote para seus pais. Depois de estudar em particular sob a orientação do pároco, continuando a ajudar o pai no negócio do moinho, foi admitido no seminário de Cremona, depois de terminar o ensino médio. Em 22 de maio de 1869, foi ordenado sacerdote. Suas primeiras atribuições foram nos seguintes locais: nas paróquias de San Rocco em Gera, de Pisighettone, Sesto Cremonese e Cade Soresini, enquanto seu primeiro mandato como pároco foi em 1873, em Regona, uma aldeia de Pisighettone. Sua santidade comum o fez passar longas horas no confessionário, enquanto ele passava tantas horas na frente do tabernáculo. Sua fama como pregador também o chamou para missões populares. Em 1883 foi enviado como pároco a Vicobellignano, uma paróquia difícil, com forte presença metodista. Dos irmãos separados, disse: os metodistas devem entender que eu os amo também, e por isso procurou ser para todos o pau que sustenta e não a vara que fere, com o resultado de que as famílias protestantes mandaram seus filhos para a escola paroquial. Olha aí que coisa importante. Percebendo a necessidade de educar as gerações mais jovens de maneira cristã, especialmente os meninos, em 1885 ele lançou as bases de uma nova congregação de mulheres, que foi chamada as Filhas do Oratório, porque o oratório deveria ser um campo de ação preferencial e o instituto foi colocado sob a proteção de São Filipe Neri, mas ele não conseguiu obter a aprovação pontifícia, que só veio em 29 de abril de 1926. De fato, Dom Vicente morreu em 7 de novembro de 1917 devido a uma peritonite. Suas últimas palavras foram: o caminho está aberto, você deve ir, que tornaram-se o lema da congregação. Seus restos mortais estão num santuário na capela da Casa Mãe das Filhas do Oratório, na localidade italiana de Lodi. O Papa Francisco, em 5 de maio de 2015, autorizou a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar o decreto pertinente, seguido de cerimônia de canonização em 18 de outubro de 2015. Beato do dia 7 de novembro é o beato Antônio Baldinucci, presbítero. Foi um religioso jesuíta. Desejou muito ser missionário no Oriente, mas por sua débil saúde foram-lhe confiadas as missões na Itália, nas quais obteve notável êxito por seu exemplo de virtude e suas ardorosas pregações. Santa do dia 7 de novembro, Santa Carina. De acordo com o Facebook, Santa Carina é festejada em 7 de novembro. Converteu-se ao cristianismo e transformou sua casa num pequeno hospital para os pobres, mas durante as perseguições do imperador Diocleciano foi presa e martirizada com seu esposo e seu filho. Tudo aconteceu porque ela não renegou a sua fé e nem aceitou oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Eles foram decapitados e ela morreu durante o martírio no ano 360 d.C. As atas de seu martírio são extensas na descrição do fato, mas muito resumidas na descrição da santa. Os documentos eram escritos por escribas romanos que tinham ordem de enfatizar o martírio de modo a assustar os futuros cristãos. Diz a tradição que seu corpo foi resgatado por um dos auxiliares do seu hospital e teria sido enterrada na Via Ápia. Seu túmulo foi local de peregrinação e vários milagres. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Olha, para obter a salvação, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais.
e me dê a vida eterna.